pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer para vocês como transformar essa parede que vocês estão vendo em uma parede com efeito madeira. Como vocês podem ver, pessoal, esse é o antes da parede, o jeito que ela estava. E agora vamos para o passo a passo de como foi feito o nosso efeito madeira na parede. Então, pessoal, o primeiro passo é você passar argamassa na parede. Ele tá usando aquela desempinadeira de colocar piso que tem dentinho e a parte lisa. Ele tá usando a parte lisa para poder passar a massa na parede, ó. Não pode ser muito fininho, tá? Porque depois tem que ficar um vãozinho na hora que você for fazer o desenho da sua madeira na parede. O segundo passo, pessoal, depois que vocês passaram a massa em um pedaço da parede, porque não dá para fazer tudo, porque senão ela seca, então tem que ser antes de ela secar. Vocês vão pegar uma vassoura, ó, e fazer esse movimento que ele tá fazendo aí, ó. Depois de ter passado a vassoura e feito esse efeito que vocês estão vendo aí, ó, a gente vai vir com a trena e medindo, ó. Igual ele tá fazendo aí, ó. Como vocês podem ver, a gente escolheu o tamanho de 20 centímetros de altura com 1 metro de largura. Primeiro a gente fez todo o risco e depois a gente veio repartindo com 1 metro. Essas foram as medidas escolhidas aqui em casa, tá bom, pessoal? Mas aí na casa de vocês, vocês podem fazer a medida que vocês quiserem, tá bom? Na hora de fazer as linhas, eu recomendo que vocês usem um nível, para poder ficar tudo bem retinho e não ficar feia a nossa madeira, né? Ó, como vocês podem ver, ele tá usando um nível e tá usando uma régua também. Como vocês podem ver, para riscar a linha, ele tá usando uma madeirinha. Mas aí, na casa de vocês, vocês podem usar uma chave de fenda ou um prego. Fica a critério de vocês. O que vocês achar mais fácil aí que vocês tiverem, vocês podem usar para fazer o risco, ó. Depois de riscado, fica desse jeito aí. Depois de fazer os riscos deitado, ele só veio fazendo o risco em pé, ó. A gente contou uma madeira assim, uma madeira não, uma madeira assim, uma madeira não. Como eu falei para vocês, eu tô fazendo na largura de 1 metro. Ele usou um nível a laser, mas não é necessário, tá bom, pessoal? Só a régua já é o suficiente. Ó, aí fica desse jeito assim, ó. Depois a gente foi fazendo o restante da parede. A gente vai fazer o mesmo processo em toda a parede, tá bom? Aí, como vocês podem ver, a parede toda feita. E vamos para o próximo passo. Então, pessoal, no outro dia, com a parede já seca, eu fui passando a vassoura para tentar tirar aquelas rebarbinhas que ficou quando a gente desenhou a linha. Só que com a vassoura não deu muito certo, não estava saindo. Saía, mas bem pouquinho. Então, eu decidi pegar um pedaço de madeira que eu achei aqui no meu quintal e fui tirando igual vocês vão ver aí, ó.
Pessoal, caso vocês não tenham essa madeirinha, uma madeirinha dessa na sua casa, vocês podem usar uma lixa também, tá? Sabe aquelas lixas de ferro? É bom lixar a parede para não ficar machucando. Se alguém encostar, sabe? Não vai ficar machucando. Ela fica bem mais lisinha quando você passa essa madeirinha ou uma lixa. Depois de ter lixado toda a parede, a gente vai para a parte da pintura. Olha, como vocês podem ver, ó, eu usei uma tinta branca, essa tinta normal de pintar a parede. E para dar a cor de fundo da nossa madeira, a gente usou corante xadrez, da cor ocre. Pessoal, não tem uma quantidade certa para o corante. O corante você vai colocando e você vai mexendo. Aí você que escolhe a cor que você quer. Se você achar que tá bom, é só parar de colocar o corante. Agora, se você quiser um pouquinho mais escuro, aí você só vai colocando mais corante até chegar num tom que você goste. Como vocês podem ver, ó, eu fui colocando e mexendo até chegar numa cor que eu achei que ficou legal. Aí eu fui fazer o teste da cor na parede, ó. Aí eu achei que ainda tava muito fraquinha a cor, aí eu fui colocar mais corante. Para vocês verem que não tem a quantidade certa, você vai fazendo um teste e vendo a cor que tá. Depois de ter feito o teste da cor da tinta, a gente começou a pintar a parede. É bom que você use um pincel, tá, pessoal? Porque o rolo, ele não vai tampar os buraquinhos que ficam, ó. Tem que ser o pincel bem devagarzinho, tampando todos os buraquinhos para pegar tinta em tudo. E assim ficou a parede toda pintada. Agora, pessoal, a gente vai pegar um pouquinho de tinta branca e misturar com corante marrom. Pra gente poder fazer aqueles desenhos na parede. Sabe aqueles desenhos para parecer madeira mesmo, sabe? Aquelas marcas que tem na madeira. Vocês vão ver aí no vídeo. Ó, colocando o corante marrom. A tinta marrom a gente vai fazer essas marcas aí, ó. Se você quer uma cor mais escura, você coloca um pouquinho de corante no pincel. Você pinga um pouquinho de corante no pincel. Se você quiser uma cor mais clarinha, ó, você pinta com a tinta que você fez mesmo, ó. Como vocês podem ver, não tem segredo. Você faz o desenho que você quer, ó. Você pode fazer um risco, você pode fazer uma bolinha, você pode fazer uma parte mais clara, outra parte mais escura. Você faz o desenho que você achar legal. Aí, pessoal, para fazer aquela partezinha do meio do risco, onde a gente fez o risco, que vai ser a divisória das madeiras, a gente vai usar um pouquinho de tinta branca e corante preto, ó. Como vocês podem ver, eu fui pingando o corante preto na tinta branca.
Aí, pessoal, ó, ele usou esse pincelzinho aí, ó, que é um pouquinho mais fino, ó. Ele vai passar a tinta preta nos vãozinhos, ó. Que esse vai fazer o efeito como se fosse várias madeiras. Então, pessoal, depois de ter pintado toda a parede, ficou desse jeito, ó. Eu passei um pouco de tinta marrom também em algumas partes para ficar um pouquinho mais escuro, algumas madeiras, como vocês podem ver aí no vídeo, ó. E agora a gente vai passar o verniz. A gente vai usar esse verniz em buia brilhante. Como o verniz ele é um pouco grosso, a gente usou água ras para poder deixar ele um pouquinho mais fino e ficar mais fácil para aplicar na parede. Depois da tinta na parede seca, a gente começou a aplicar o verniz, ó. E assim vai ficando, ó. A gente vai fazer isso na parede toda, passar o verniz na parede toda. Nessa parte é bom você ter bastante paciência, fazer devagar, para poder tampar todos os buraquinhos e não ficar uma madeira falhada. Então, pessoal, esse foi o resultado da nossa parede com efeito madeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e até a próxima. Tchau!